O anjo tomou ela e disse: Isaías. Ela saiu do quarto. Aí alguém perguntou assim, verso 50 na memória: irás tu com este varão? E ela de pronto disse: irei. Não achou. Nada contra, viu, irmãos? Nasci e me criei no Circo de Oração 35 anos. Parei de ir com a minha mãe no Circo de Oração depois que eu mudei pra Catanduva. Nasci no fogo, cresci no fogo. Sou da época daquelas irmãs do joelho grosso, que você pensa que caiu e ralou. Quantas vezes eu perguntei pra minha mãe: mãe, por que o joelho da irmã é daquela grossura? Porque ela ora, aquela casca. Eu sou de um tempo onde a gente pisava no pé no limiar da porta. Um dia, pastor, meu filho era pequenininho, tinha 6 meses, estava começando a ficar durinho no colo. E eu segurando ele, aí acabou a oração, eu com meu filho no colo, saí lá fora na igreja e dei uma olhadinha no carro, que o carro era do meu pai, estava emprestado. E eu passando uma situação difícil, meu filho com alergia, tomava um leite caro. Aí pensa no leite caro, por causa daquela bendita alergia. E ele sempre doente. Quando eu voltei de cabeça baixa. E lá dentro as irmãs já estavam acabando a oração, só ficou aquelas remanescentes, sabe? Quando acaba vai embora, mas fica aquele grupo. E aí que era gostoso mesmo, o rapa do tacho. Aí era gostoso. Aí Deus descia, porque tinha gente que não podia ouvir. Então Deus deixava para falar com quem tinha condição de ouvir e guardar. Quando eu pisei o pé de volta dentro do batente da porta, a irmã no altar aqui, eu entrei pela porta lateral. O anjo tomou ela e disse: Isaías, eu sou desse tempo, viu, irmão? Por que tu estás preocupado, filho? Estás pedindo algo? Eu te conheço. E eu te digo, assim como teu filho descansa no teu braço, porque sabe que tu é pai, descansa no meu, que eu cuido de ti e cuido dos teus. Eu sou desse tempo. Eu não estou pregando contra, não. O sangue de Jesus tem poder. Mas hoje o povo está mais atrás de movimento do que de realidade. Estamos profundo na letra, mas rasos na graça. Eu não sou velho, não. Eu acho. Eu posso estar sem cabelo. Não, mais ou menos não. É alguém que falou aqui, mais ou menos. Eu tenho 46 anos de vida. Mas eu sou de um tempo que as bíblias dos pastores do altar era aquela de capinha preta e zipinho com a lateral vermelha. Hoje você entra numa livraria evangélica que tem mais de 20 tipos de tradução. Enciclopédia traduzida, versículo por versículo, comentada. Tem ou não tem? Estamos profundo na letra, mais rasos na graça. Viu? É que de repente tu conta um testemunho, tem gente que diz assim: será? Se gravou o testemunho dessa senhora do que Deus fez na vista dela e jogar na mídia, pode escrever, irmão. Daqui 30 dias, procura nos comentários. Se não tem um filisteu lá no meio dizendo: até bonito, mas será? Tá na igreja, louva ele, diz que adora ele, mas não conhece ele. Gosta do arrepio, mas não gosta do Deus que desce na casa. Rebeca não sapateou, não. Foi de prontidão. Irás tu? Irei. Tô preparada. Aí a mãe de Rebeca entrou em cena. A mãe de Rebeca falou assim: eu posso falar? Pega o texto. Eu posso falar? Falou o pai Eliezer: o senhor falou, meu filho falou, meu marido falou, até minha filha tá falando. Eu sou mãe, eu também quero falar. Pois não, irmã, a oportunidade agora tá com a senhora, pode falar. A mãe de Rebeca falou assim: você me dá 10 dias pra mim me despedir da minha filha? Porque fazem 65 anos que meu cunhado foi embora daqui, nós nunca mais viu ele. Eu tô achando que minha filha vai embora, eu também não vou ver mais ela. Você me dá 10 dias? Se eu tivesse lá, eu ia dizer: varão, dá uns 15. Porque depois de uma resposta dessa, você não acha outra moça dessa nunca mais. Mas Eliezer não mudou, não. Porque o Eliezer não pode mudar. Quem muda é a noiva. O Eliezer, você vai entender, o horário não dá, mas você vai entender. Eliezer olhou e disse: não me detenha, senhora. Eu não vim aqui brincar de passear. Eu estou com um talento comigo, mas o talento não é meu. O pai do noivo mandou buscar a noiva e já trazer o talento para adornar a noiva do filho dele. Está no pasto, mas não é meu. Está na bolsa, mas não é meu. Não me detenhas. Eu não vim esbanjar o que ele tem. O talento que ele me deu não foi para mim me exibir. Ele me deu uma ordem: pega os talentos, Eliezer, vai procurar. Vai, procura, acha, prepara e traz. Vai, procura, acha, prepara e traz. Eu vim, procurei, achei, adornei. Se ela quiser, deixa ela aí. E você, moça, o que você diz? Eu vou. Olha, irmãos, eu vou encerrar aqui. Eu não sei se da outra vez eu passei do horário, porque eu levei 8 anos. Nunca mais isso aqui. Eu só sei de uma coisa, eu quero acabar minha frase dizendo: irás tu. Se a trombeta tocar, irás tu com este. Faz apelo, pode fazer apelo, Isaías. Faz apelo, Isaías. Faz apelo. Posso fazer? Faz, ora pelo povo. E soltou na banguela, irmão. Rebeca disse assim: irei. Tomou no camelo e foi embora. Do jeito que ele chegou, ele já voltou. Chegou e voltou. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. O mundo está se preparando para o que está para acontecer e tem crente brincando com a salvação. Desculpa da liberdade. Ô, Senhor.
Deixa eu puxar a fatia pro meu lado. Tem pregador brincando com a salvação. Tem obreiro. Mulher de obreiro. Tem crente brincando com a salvação. O mundo está preparado. Recebi um convite para pregar nos Estados Unidos, pastor. O camarada falou assim para mim: o senhor quer voo com escala ou sem escala? Eu falei: qual que é a diferença? A diferença é que o senhor vai parar em algum país para esticar um pouquinho as pernas, andar um pouquinho. Porque se o senhor vir sem escala, são 12 horas de voo. Eu falei: eu quero ir sem escala. O senhor tem certeza? Tenho. O senhor não vai cansar? Eu falei: não, eu canso dentro do avião, ando. Melhor do que eu descer num país e me perder. Porque se eu me perder na tua cidade, uma hora o senhor me acha. Eu vou sem escala. Aí ele falou: mas fica tranquilo, viu, pastor? Medo de voar o senhor não tem? Não. E do avião cair? Aí eu falei: eu não vou nem responder para esse terra, porque eu não conheço ele. E eu já acho que ficou muito confiado, se não tem liberdade. Ele falou: se caiu, o senhor tem medo? Eu falei: varão, nem parei para pensar nisso. Ele falou: fica tranquilo, pastor. Só vou dizer uma coisa: se Jesus voltar e o senhor não subir, infelizmente nós não vamos se conhecer, porque a igreja aqui já vai ter subido. Agora, se Jesus voltar e o senhor subir, a gente se encontra no céu. Agora, uma coisa eu te digo: se Jesus voltar e o senhor não subir, fique em paz, porque o avião também não cai. Porque o piloto, se for crente, o copiloto não pode ser. Aí me interessou. Eu falei: mas isso aí é verdade? Ele falou: verdade. Eu vou te comprar tua passagem por uma companhia aérea, que se o piloto for crente, o copiloto não pode ser. E se o copiloto for, o piloto não pode ser. Eu falei: mas por quê? Porque eles dizem o seguinte: tem um povo aí dizendo que vai sumir a qualquer momento. Não, segura o glória. Segura o glória. Não deixa o copiloto ser da mesma religião do piloto, porque vai que é verdade e esse povo some. Então, se o piloto for, que o copiloto não seja. Aí eu fiquei pensando: e se nas 12 horas de voo o piloto ganhar o copiloto para Jesus e Jesus voltar? É melhor nós subir. Tá preparado, irmãos? Está preparado? O mundo está se preparando e tem crente brincando. Mas Rebeca monta no cabelo e parte para a terra de Abraão. Agora preste atenção, irmão. Você já parou para imaginar, Sorrilo, o grau de intimidade desses dois? Porque se a gente entra no primeiro dia de serviço, você chega em casa e alguém pergunta: como é que foi teu primeiro dia de trabalho? Foi um pouco difícil, porque eu não conheço, mas eu conheci uma pessoa por nome Sorrilo. E ele me explicou algumas coisas, a gente até pegou uma amizade, fomos almoçar junto. Primeiro dia, 8 horas, já virou amigo? E os dois, 30 dias viajando de camelo no deserto? Eu quero crer que os dois ficaram assim, ó. Amigos. Eu quero crer que ficaram amigos. Agora, uma coisa eu digo, eu vou perguntar aqui, você não precisa responder, só não me ridiculariza, por favor. Quantos acreditam no amor à primeira vista? Glória. Eu não sei você, mas eu acredito. Aí, tem gente já revelando, fica com medo para saber se vai vir uma. Não, irmão. Tudo começa através de um olhar. É ou não é? As moças em Catanduva que congregam conosco, pastor Moacir, fala assim para mim: pastor, ora para Jesus mandar um moço para cá. Não tem moço. Mas, irmão, como que não tem? Fala: mas olha para eles. Aí você olha para os moços estão lá. As moças clamando misericórdia e os moços online. Eu vou te dar uma notícia, varão. Tudo começa no olhar. Tu olha, se tiver cantina, paga um salgado para ela. Viu? Manda o currículo. Você vai mandar o currículo, ela vai olhar e falar: eu vou chamar para entrevista. Na entrevista, receba. Você vai ter que falar com o pai dela. Aí você começa a namorar. Você gostou tanto e teve certeza que pede em noivado. Aí você vai ter mais do que certeza que você chama para o altar. Vai parar no altar, mas começou através de um? Ou alguém aqui que está casado e conheceu no escuro? Hã? Quando eu fui pregar da igreja da minha sogra, quando ela morava em Catanduva, que a mocidade daquela igreja levantou 120 jovens, dava de domingo naquela igreja. Quando a mocidade levantou, que eu olhei para ela, falei: Jesus, deixa eu ver o dedo dela se está livre. Está livre, vou colocar aquela mocinha no meu nome. E coloquei, irmão, aqui ó, até a aliança dela está comigo aqui. Mas tudo através de um? E Rebeca? Eu quero crer que Rebeca começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez. Por quê, pastor? De tanto ouvir o irmão Eliezer falar.
Você vai ver quando você conhecer o moço. Você vai amar ele de cara. Quem sabe teve uma hora da viagem que ela disse, eu já estou amando só de ouvir falar. E você automaticamente vai amar o pai. Porque quando tu ama o filho, é impossível tu não amar o pai. E quando tu conhecer o pai dele, é porque tu já amou o filho. Hã? Eu quero crer, irmão. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos já viram Jesus a olho nu aqui assim? Ninguém? Agora deixa eu só por desencargo de consciência. Quantos mesmo sem ter visto ele a olho nu? Prepare um glória. Se você ama ele, dá um glória só pra gente ver. Agora deixa eu perguntar. Como que você ama alguém que você nunca viu? Você nunca viu, irmão? Olha, não tem texto no Velho Testamento, para mim, que fala melhor da Trindade e a igreja do que Gênesis 24. Quando eu falo de Deus, eu falo de Abraão. Quando eu falo de Isaac, eu falo de Jesus. Quando eu falo de Eliezer, eu falo do Espírito Santo. Quando eu falo de Rebeca, eu falo da igreja. E quando eu falo do camelo, eu falo dos obreiros. A noiva dá trabalho, mas nós temos que levar. O pai, Abraão, falou para o espírito Eliezer, vai lá e busca uma noiva para o meu filho Isaac. Vai, procura, acha, prepara e traz. Não deixa ela para trás não. Veio. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Mesmo sem você vê-lo, por que tu ama? Porque todo culto o Eliezer está aqui dizendo, você vai ver quando a trombeta tocar. O que os seus olhos nunca viu. Seus ouvidos nunca ouviu. Tá lá. Ele chegar e ver que eu moro no melhor condomínio da cidade. Eu quero ser o pastor Oziel. Mas aí eu pergunto, e será se ele quer amar pessoas? Porque ser pastor é só amar pessoas. Então, eu vi tudo isso no ministério do meu pai, e nós éramos os serventes, nós éramos os pedreiros, nós éramos tudo isso. Então, tudo nós fizemos na igreja, com as nossas mãos. Eu aprendi a fazer massa na igreja, eu aprendi a fazer concreto na igreja, eu aprendi saber capinar na igreja. Então, um dia desse o senhor me parou, pastor, tudo o senhor sabe fazer na igreja e o senhor ainda é novo. Por que o senhor tem essa ideia de velho? Eu disse, porque eu vivi isso, irmão. Eu nasci em um lar evangélico. Eu nasci em um lar evangélico e meu pai, depois, ele era pastor, foi pastor, vários anos, um ministério muito bem sucedido, aprovado por Deus. E o primeiro campo que meu pai foi ser pastor, para que vocês tenham uma ideia, foi Buritibravo, aqui no Maranhão. Então, aí quando meu pai foi ser apresentado, meu pai tinha lojas, ele tinha 2 lojas em Lago da Pedra. E naquela época era assim, por isso que eu disse agora há pouco, falando aqui com o Felipe, eu disse agora há pouco a diferença da vocação pastoral antiga para a atual. Ele tinha 2 lojas, e eu me lembro que ele estava sentado na porta do comércio e um pastor chegou para ele e disse assim, pastor Estevão mandou essa cartinha para o senhor. Ele abriu a carta e quando leu na carta, era a transferência dele para Buritibravo, no sertão do Maranhão. Nossa. Sem estrada, sem nada. Aí ele olhou assim a carta e disse, meu Deus, a convenção o pastor Estevão me transferir assim. Aí a minha mãe olhou para ele e disse, tu tem chamada? Tu não disse para mim que tinha chamada? Ele disse, tem. Olha a mulher sendo forte aí. Tá vendo? Aí ela disse assim, pois então, rapaz. Caminha. Aí ele disse, mas aqui as lojas. Ele disse, nós não temos loja. Você tem um chamado. E ele vendeu as 2 lojas. E aí nós fomos para o Buritibravo. Chegamos lá, de mamando a caducando, se tivesse 10 crentes, tinham muito. Não tinha dízimo, não tinha nada, nem templo. E aí nós fomos trabalhar. E eu vivi esse universo todo. Eu vendia bolo, a minha mãe fazia bolo para a gente completar a assistência. Um auxiliar chegou para o meu pai e disse assim, pastor, aqui não tem dízimo, porque eu tenho uma roça e eu quero lhe dar essa roça para o senhor cuidar. E quem foi cuidar da roça? Você. O pai e nós. Então lá nós fomos trabalhar com roça. Então eu aprendi a trabalhar com roça, eu aprendi. E aí eu via meu pai saía de casa, meu pai saía 8 da manhã e ele chegava 12. Ele saía 2 da tarde e chegava 5 da tarde. Andando a cidade toda. Hoje é uma grande igreja no sertão, Buritibravo, uma das maiores igrejas. Mas na época nossa não tinha nada. E ele fez toda essa estrutura. Então eu nasci nesse ambiente. Então eu não vi meu pai apegado em dinheiro, eu não vi meu pai, quando o pai sabia de um crente doente, ele ia na casa dele.
Quando ele sabia que um crente se convertia, ele pegava e levava uma Bíblia e dava para aquela pessoa. Eu vi tudo isso. E Eugene Peterson, que foi a maior autoridade pastoral no mundo, ele escreveu na obra dele, que ele disse que aprendeu a ser pastor, não foi na universidade que ele fez, nem no curso presbiteriano que ele fez. Ele aprendeu no açougue do pai dele. Porque ele disse que todo mundo que chegava no açougue do pai dele, ele via o pai dele cortando a carne e dizia: como é que está a tua avó? Perguntava para o neto. Como é que está o teu filho? Perguntava para o pai. Como é que está a tua esposa? Aí tá bem. Aí ele disse: meu Deus, o papai conhece todo mundo aqui no bairro e todo mundo conta a vida dele para o papai. Então ali ele disse que aprendeu a ser pastor. Porque às vezes tem pastor que sai do seminário, ou tem pastor que faz um curso de teologia online, mas ele não ama as pessoas. Ele ama o ministério. Meu Deus. E aí é que está o erro. Verdade. Então eu vivi nesse universo. Eu vivi num universo em que meu pai, ele não tinha salário para ser pastor, ele não tinha dinheiro para ser pastor. Graças a Deus. Era só por amor mesmo. Era por amor, e eu via aquilo ali nele, eu via ele visitar os crentes, eu via ele ter compaixão pelas almas. Cuidado, Ele né? cuidava, ele partilhava aquilo que ele tinha. Então, por isso que Eugene Peterson, ele diz que quando olhava para o pai dele, amolando a faca e cortando a carne, perguntando: como é que está teu pai? Aquela operação que ele fez, ele ficou bom? E aí me diga, como é que está a tua filha? Então, a grande questão de ser pastor é esse lado aí. Entendi. Por isso que Jesus, quando os discípulos disseram: despede a multidão, está lá em João 6, manda embora. Porque os discípulos não sabiam o que eram pessoas. Eles sabiam o que era estar ao lado de Jesus para ter glória e ter fama. Jesus sabia o que eram as pessoas. Certo. Por isso que ele diz assim: não, esse pessoal me ouviu o dia todo, vamos mandar sentar e vamos dar de comer. Isso aqui é ministério. Ministério não é eu chegar aqui no Templo Central de Imperatriz e aí um jovem olha para mim e vê eu descendo de uma BMW, ternozinho fininho, e a pessoa abrindo a porta para mim. Ele vai olhar e vai dizer: eu quero ser o pastor Oziel. Com certeza. Vocês entenderam? Uhum. É ele chegar e ver que eu moro no melhor condomínio da cidade. Eu quero ser o pastor Oziel. Mas aí eu pergunto: e será se ele quer amar pessoas? Porque ser pastor é só amar pessoas. Então, eu vi tudo isso no ministério do meu pai, e nós éramos os serventes, nós éramos os pedreiros, nós éramos tudo isso. Então, tudo nós fizemos na igreja com as nossas mãos. Eu aprendi a fazer massa na igreja, eu aprendi a fazer concreto na igreja, eu aprendi saber capinar na igreja. Então, um dia desse o irmão me parou: pastor, tudo o senhor sabe fazer na igreja, e o senhor ainda é novo. Por que o senhor tem essa ideia de velho? Eu disse: porque eu vivi isso, irmão. E, pastor, como foi que o senhor saiu de lá? Assim, porque eu escutei a sua história e não foi das melhores, assim, financeiramente falando. Você veio de família pobre, seu pai vivia da igreja e tal. Como foi que o senhor saiu de lá e virou diretor de uma faculdade? Me explica isso aí. Mas é isso que eu queria entender. Aí, como foi que o senhor saiu de lá do campo e chegou lá? Quer pegar o segredo. Aí o que acontece? Aí, Burros de Bravo, moramos lá, estudei lá. Aí meu pai veio para o Livramento, ali perto de Peritoró. Trabalhou alguns meses, depois foi para o Lago Açu. E lá ele foi pastor em Lago Açu. Quando eu cheguei no Lago Açu, eu conheci uma moça chamada Esté. E a Esté, ela era batista. E até então eu não tinha interesse em estudo. E ela começou a me falar coisas do português, e eu comecei a amar aquilo ali. E ela começou a falar: olha, se você não pode ir para o seminário, faça um curso à distância. E ela me deu correspondência. E eu fiz um curso por correspondência. Eu fiz teologia por correspondência. Ninguém na época tinha isso. E tinha um decreto-lei chamado Decreto-Lei 1051, que dava direito a quem tivesse um curso teológico e fazer uma complementação. E daí, quando eu terminei esse curso, aí viemos para o Lago da Pedra, eu me casei, e aí eu fui fazer a universidade no Ceará, fui fazer filosofia. Entrei para fazer filosofia. Nisso tudo, eu vim para Sailândia, porque quando eu cheguei aqui em Sailândia, um pastor me chamou para ir pregar em Teresina, e eu fui. Quando terminei de pregar, eu era professor em Lago da Pedra. O senhor já morou em Sailândia? Em Sailândia. Quando eu terminei de pregar em Teresina, o pastor disse assim: pastor Zéu, venha morar em Teresina, eu senti de Deus. Eu disse: não, mas eu não tenho nada aqui, é difícil o pai deixar. Eu recém-casado, morando em Lago da Pedra, sendo professor, ganhando, era menos do que um salário, ganhava menos do que meio salário. Menos do que meio salário. E eu dava aula na escola, no 2º grau. Aí eu
vim para Teresina. Quando cheguei em Teresina, aquele negócio de concorrência, eu já pregava, e aí tinha gente que ficava, o que esse nego veio fazer aqui? Aqui não é o lugar dele, e aí aquela inveja, e aquele... O senhor era itinerante, o senhor teve essa... Não, nem tinha isso. Esse pastor me chamou para ir auxiliar ele, e ele me botou atrás da casa da igreja. Só que quando esse pastor me colocou, ele me colocou atrás da igreja, eu morava na igreja, ele era o pastor. E ele deu uma loucura na memória, ele disse, Zé, eu vou embora. Eu disse, rapaz, tu vai embora. E aí o senhor me trouxe para cá, e como é que eu fico aqui? Ele disse, tu te vira, eu vou embora. Nossa. E me deixou. Quando o outro pastor veio, ele disse assim, neguinho, desse jeito, neguinho, aqui é o seguinte, eu não te chamei. Aí tu quer ir embora, pode ir embora, não tenho nada contigo. E eu fiquei lá, sozinho nessa casa. Eu era quem limpava o quintal da igreja, eu era quem varria, a minha esposa era quem cuidava da casa, nós fazíamos a faxina dos banheiros, nós fazíamos tudo. Aí lá eu fiquei, meu Deus, e agora? E o pastor me tentou tirar logo da casa da igreja, porque ele via que a igreja, eu dava aula na EBD e tudo, e eu senti que ele tinha aquele, ficou com aquele negocinho, mas eu não ligava para aquilo ali, não ligava. Eu sabia que ele era maior do que eu sabia que eu estava morando de graça na casa da igreja. Aceitava, né? Aceitava. Só que quando eu terminava de dar o comentário, eu era o primeiro a ficar na porta da igreja, para cumprimentar os irmãos que iam saindo. Quando os irmãos iam saindo, ô irmão Aziel, Deus lhe abençoe, obrigado. Aí botava um negócio aqui, irmão Aziel, Deus te abençoe. E aí botava. Quando eu ia olhar, era mais do que um salário. Olha que Então a igreja em Teresina cuidou de mim como nunca. Meu Deus. Não deixaram faltar nada. Inclusive, tinha um rapaz que ele me amava tanto que até livro ele me dava. Tu precisa desse livro aqui. Aí pegava, procurava, seminários para me dar aula. Então, Teresina cuidou de mim como nunca. Foi assim um lugar. Aí de lá, esse pastor que me deixou lá, um dia eu tô lá em casa, o telefone toca. Aí ele disse assim, Zé, tu tá onde? Eu disse, eu tô aqui. Eles vai para a Ceilândia agora. Aí quando eu disse, rapaz, eu não tenho dinheiro. Ele disse, toma emprestado e vai agora. Eu disse, rapaz, mas eu não conheço ninguém na Ceilândia. Ele disse, eu falei com um pastor lá, vai lá. Porque eu acho que ele ficou com aquele senso, eu trouxe o Oziel e joguei. Eu vim na Ceilândia, no período da festa. Aí o pastor, a Ceilândia era o pastor Amarante, na Saião. Aí ele disse assim, vamos ouvir o Oziel, e deu a oportunidade para me pregar. Quando eu terminei de pregar, no outro dia ele disse, você vem morar aqui. Eu disse, morar aqui, pastor? Vamos ali. Me botou no carro e me levou para a igreja mais pequena, mais feia, mais acabada na Ceilândia. Meu Deus do céu. Aí ele disse assim, tu tem coragem de vir ser dirigente aqui? Eu disse, eu tenho. Olha lá. Tu tem mesmo, neguinho? Desse jeito ele disse. Eu disse, eu tenho. Pois então é o seguinte, você vem para cá, eu vou te botar aqui nessa congregação e aí tu vai ser dirigente aqui. Eu disse, tá bom. Aí ele disse, vá para Bacabal, dia tal, que vai ter uma convenção lá e a gente se encontra e eu falo contigo lá. Eu fui para Bacabal. Só que quando eu cheguei em Bacabal, ele não ligou para mim. Primeiro dia, segundo dia, era uma semana de convenção. Ele não deu as horas para mim. Ele não deu as horas. Meu Jesus. Não deu as horas. Aí eu disse, meu Deus. Aí a minha esposa ligava, e aí o pastor? Ele disse, ele não tá ligando aqui para mim, não. E ninguém ligava para mim. Aí eu disse, meu Deus, esse pastor, rapaz, é doido, ele me chama para cá. E não se importa. Aí não se importa. Aí quando foi no último dia, ele disse assim, Zé, vai se apresentar lá na convenção. Eu já era professor de seminário em Teresina e tudo. Aí eu me apresentei lá. Ele me apresentou evangelista. Eu vim de lá. Eu vim de Bacabal, já apresentado a pastor. Quando eu fui apresentado a pastor, cheguei em Açailândia, ele não me botou lá na congregação, ele me colocou na sede e me deu 4 salários. Meu Deus do céu. Olha o que Deus faz na vida do crente. Meu Jesus do céu. Aí ele fez isso. E aí, descobriu o segredo, já tá. Aí ele começou a trabalhar e tudo pronto. Mas ele ainda, hoje ele é meu pastor. Ele deu AVC, pastor Amarante, e vários líderes ele apresentou. Foi o homem que mais apresentou líderes. Assim, pessoas que se despontaram no ministério. Eu, pastor Raifram, o presidente da convenção hoje no Maranhão, o pastor Raposo. Ele veio de indicação dele. Tudo ele apresentou. É um formador de líderes, não é, pastor? E tudo. Porque eu me perguntava, o que o pastor Amarante viu em mim? Viu em mim, para ele me chamar. Eu negro, pobre, sem ninguém, sem nada. O que dá na mente de um homem desse dizer, vem para cá? Eu morando em Teresina, ele sem me conhecer, só porque o pastor disse, o Oziel está lá em Teresina, traga ele.
Aí ele me colocou lá. E nisso, quando eu comecei a viver, eu sempre tive desejo, não é de agora, eu cheguei na Ceilândia, mas desde menino eu pegava, quando eu morava em Lago da Pedra, eu fazia ainda a 4ª série, eu já tinha aquele negócio de pegar uma bolsazinha minha, ir para o meio do mato e fazer uma de cientista, eu tinha isso na minha mente. Todo o tempo eu tive isso, uma ideia de cientista na mente. Aí eu já tinha isso. Quando eu cheguei aqui na Ceilândia, eu me dei na minha mente de criar um curso teológico. E foi nesse período que eu dava aula aqui no IBAD. Eu via da Ceilândia e dava aula aqui. O senhor já deu aula aqui? Passei tempo. Por isso que um rapaz aqui disse assim, o pastor Zé foi meu professor no IBAD. Eu dava aula aqui. Mas aí imagine, você, um negro, pobre, sem nada, eu disse assim, eu vou abrir uma faculdade. E aí quando eu saí daqui, porque o pastor Amarante entregou o campo aqui para o SETA, e aí os pastores todos tiveram que sair, e eu fui para Coroatá. Meu pai me chamou, porque não foi meu pai que me apresentou. Meu pai não me apresentou no ministério. Aí o pastor Amarante me apresentou. Então meu pai me chamou e eu fui para lá trabalhar com ele. Trabalhei 16 anos em Coroatá. Só que quando eu cheguei lá, eu disse, eu vou abrir um cursozinho teológico básico aqui na cidade. E eu abri o curso teológico. Só que uma pessoa sabia do decreto-lei 1051 que dava direito. Ele disse, pastor Ziel, esse curso dá direito a isso. E daí eu abri um curso teológico, aí cheguei a ter mais de 10 mil alunos. Aí a coisa cresceu, Deus abençoou grandemente. Meu Deus. Aí compramos prédio, fizemos tudo, aí Deus colocou na mente, tu tens que reconhecer. Aí eu disse, eu vou reconhecer o curso. Aí disseram para mim, não entra não, que é muito caro, o MEC tem dificuldade, olha, é a maior burocracia. Nós entramos. Aí chamamos a comissão do MEC, só para vocês terem uma ideia como é Deus. A comissão do MEC, ela é formada só por doutores. E lá em Coroatá só tinha um hotel. E eu falei para a senhora, reservei um hotel para os doutores do MEC. Só que aí eram 3 doutores. E um doutor, a mulher, não sei o que ela fez, ela pegou e alugou o quarto para outra pessoa. E eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar agora? E era o chefe da comissão. E aí, o único lugar que tinha mais ou menos assim, bem agradável era a casa do meu pai. Aí eu falei, pai, eu vou colocar esse doutor aí. Aí ele disse, não, pode botar. Só que aí o pai, eu disse, meu Deus, o pai conversa muito, pai. E aí, que vai receber? Como é que vai receber? E eu disse, meu Deus do céu, e eu fiquei preocupado. Eu me lembro desse homem, doutor Adriano. E aí pronto, aí eu botei, pai, não conversa muito com esses homens não, que esses bichão é grandão, é só pro senhor hospedar. Disse, não, pai, deixa o homem aí. Deixa aí, que eu sei cuidar. Aí ele disse, olha, o doutor disse, olha, 8 horas me apanha aqui, esse pessoal é muito radical, quem trabalha em comissão, sofri muito com comissão de MEC. Aí eu, quando fui pela manhã, fui. E de longe eu escutei a zoada. Meu Deus. Que o pai só falava gritando. A pessoa pensava até que Jesus, estava brigando. outro Jefté. E aí só gritando. E aí quando eu cheguei, ela disse, meu Deus, o pai não estragou obedeceu, tudo. estragou. E aí pronto. E eu quando entrei, o homem morrendo de sorrir lá na mesa. E aí o pai dizendo, coma beiju, moço. O senhor não sabe o que é beiju, que o pai era assim. Você tem que saber o que é beiju. Bebe esse suco aqui. E o homem, pastor Bené, que suco é esse? Então, veja como Deus trabalhou, né? E aí, isso foi tão bom que aí a comissão foi, avaliou o prédio, avaliou a biblioteca. Nós tínhamos a maior biblioteca do Norte e Nordeste em filosofia. Nossa. Incrível. E fomos reconhecidos. Vários alunos aqui fizeram curso de filosofia conosco. Foi reconhecido até hoje, está lá. Eu passei para um outro grupo de educação, depois que eu fui para o Ministério Eclesiástico, tomar conta de igreja. Nós vendemos a patente, né, mas o prédio está lá. E a universidade, o curso, vários cursos estão lá ainda hoje. Então, foi assim que começou. Eu estou morrendo, não consigo respirar, os doutores não sabem o que eu tenho, eu não sei o que faço. E eu respirava com muita dificuldade, o coração parecia que ia explodir. Aí ele olhou para mim e disse, o meu Jesus cura. Irmãos, pregação e testemunho completo do pastor Bruno Demetrio. Assista aí comigo. Lucas capítulo 13, versículo 6, acredito que todos já encontraram, quem encontrou diga amém. Está escrito assim, e dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhanteiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta-a, porque ela ocupa a terra ainda inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Até aqui a leitura bíblica. Eu quero, ainda aproveitando que você está de pé,
Eu quero fazer uma oração junto com a igreja por costume. Vamos orar. Senhor, fale conosco. Queremos ouvir a sua voz. O Senhor é o ser mais importante nessa reunião. E é para ti que dirigimos a nossa voz. Queremos ser instruídos pela sua palavra. Queremos ser guiados pelo teu Espírito. Queremos ser tocados por tuas mãos. Fale conosco nessa noite. Use a minha vida, use a minha voz. Fale conosco, use a minha vida como resposta para alguém que está aqui nessa noite. Não fale aquilo que queremos, fale o que precisamos. O que queremos é passageiro, o que precisamos é eterno. Fale conosco nessa noite. Ensina, corrige, ensina, exorta, repreenda, consola. Edifica, anima, renova, restaura, batiza. Mas fale conosco nessa noite. Não permita que venhamos sair vazios. Não permita que venhamos sair da forma que entramos. Porque se sairmos como entramos, nada mudou na nossa vida. Mas que esse culto seja lembrado como um divisor de águas na nossa vida. Que daqui para trás a nossa história seja uma. E daqui para frente a nossa história seja outra. Fale conosco nessa noite. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, a igreja diga um amém. Tome o seu assento adorando o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pastora Carla, que Deus abençoe, viu? Amém. Meus irmãos, amigos e todos que estão presentes nessa noite, estamos aqui diante de uma parábola contada por Jesus. Quem já leu o Evangelho do nosso Senhor Jesus, ou quem já leu os Evangelhos narrados tanto por Marcos, Lucas, Mateus e João, quem já leu os Evangelhos se deparou com uma linguagem diferenciada de qualquer outro livro da Bíblia. Por quê? Porque nos Evangelhos você vai encontrar um número expressivo de parábolas narradas sucessivamente. Parábolas proferidas por Jesus. E se você não sabe, parábolas era o método preferido de Jesus. Parábola era a didática preferida de Jesus. Era muito comum Jesus estar diante de um público como esse, abrir a sua boca e começar a ensinar por intermédio das suas parábolas. Ouça-me, Jesus, ele muito mais ensinou do que pregou. Jesus muito mais ensinou do que pregou. Jesus passa a maior parte ensinando, instruindo, do que pregando. Parece que Jesus não estava muito preocupado em pregar. Parece que a maior preocupação de Jesus era instruir, era ensinar. Há quem me pergunta, pastor, existe uma diferença entre pregar e ensinar? Sim, existe uma diferença exorbitante. Existem pessoas que só sabem pregar, mas outros já conseguem ou têm a habilidade de pregar e também de ensinar. Pastor, qual é a diferença? Normalmente quem prega ganha almas para Jesus e tudo isso é muito bom, mas normalmente quando você ensina, você vai fazer aquela pessoa que levantou as mãos e entregou a vida para Jesus a permanecer na presença de Jesus. Normalmente quem ensina faz discípulo. Normalmente quem ensina vai permitir que aquela pessoa prossiga servindo ao Senhor Jesus. Eu percorro por muitos lugares pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, e acredite, às vezes eu fico preocupado, porque existem muitos lugares que simplesmente pregam, mas não tem pessoas capacitadas para ensinar, para instruir, para orientar, para repreender. Mas eu louvo Jesus, porque em todas as ocasiões, ou pelo menos a maioria das ocasiões, Jesus sempre tinha uma palavra para instruir aqueles discípulos que estavam chegando, instruir as pessoas que estavam se aproximando. Jesus sempre tinha uma palavra por intermédio das suas parábolas. Parábola era a didática preferida. Acredito que você já ouviu muitas parábolas, você já leu muitas parábolas, por que não mencionar aqui a parábola das 10 virgens? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola da figueira estéril, a parábola da pérola grande, a parábola da rede, tantas parábolas, a parábola dos trabalhadores das diversas horas de trabalho, tantas parábolas que estão inseridas aqui no Novo Testamento. E temos aqui mais uma de tantas parábolas narrada por Jesus. Uma parábola que eu admiro, que eu gosto de ler. Capítulo 13, versículo 6 de Lucas. Nessa parábola temos aqui a parábola da figueira estéril. Quem está contando essa parábola é Jesus. Olhe para mim. Quem está contando essa parábola é Jesus. E ele começa a parábola dizendo que havia um homem. Olhe para mim, porque eu te garanto que vai valer a pena. Jesus começa a parábola dizendo: havia um homem que tinha uma vinha. E se você não sabe o que é uma vinha, quem já foi no estado do Rio Grande do Sul, e diga-se de passagens, oremos intensamente pelo estado do Rio Grande do Sul. Quem já foi no sul sabe que
É normal você estar andando com o seu carro por alguns trechos da rodovia e você olha à sua direita e você observa parreiras de uva que vão embora e foge do seu alcance. O Rio Grande do Sul não é somente o estado maior produtor de grão do Brasil, mas ele também é o maior produtor de uvas do Brasil. Os melhores vinhos nacionais são fabricados no Rio Grande do Sul. Ouça-me. Jesus nessa parábola está contando que havia um homem que tinha uma imensa vinha, uma plantação de uvas. Mas, olha que detalhe interessante. Mas esse homem, nessa parábola, ele interrompe a sequência de plantação de uvas. E ele resolve plantar uma figueira no meio da uva. Que loucura! Se aquele território é lugar de uva, não se planta outra espécie de fruto naquele lugar, mas o dono da terra, ele resolve interromper a sequência de parreiras e planta uma figueira no meio da uva. Quando eu leio essa parábola, eu aprendo muitas coisas. Uma das coisas que eu aprendo nessa parábola é que, semelhantemente a essa figueira, eu também sou muito parecido com ela. Por quê? Porque eu também um dia, olhe para mim aqui, eu também um dia fui plantado em um lugar que eu não merecia. Eu também um dia recebi uma oportunidade que eu não merecia. Eu também um dia recebi de Deus uma chance, uma oportunidade. Eu não era merecedor, não era digno, mas um dia Deus resolveu olhar para mim, perdoar meus pecados, apagar meu passado, escrever meu nome no livro da vida e me plantou no lugar que eu não merecia. Me plantou no lugar que não era meu, me plantou no lugar que eu não era digno de estar. Sabe por que eu digo isso? Porque estar aqui não é mérito, estar aqui não é merecimento, estar aqui é bondade de Deus, é graça de Deus. Ninguém está aqui porque é mais cheiroso, ninguém está aqui porque é mais bonitinho, ninguém está aqui porque é mais engraçadinho, ninguém está aqui porque é mais santinho. Você que ora, eu respeito a tua oração, mas não foi a tua oração que te trouxe aqui. Você que jejua, eu respeito o teu jejum, mas não foi o teu jejum que te trouxe aqui. Você que tem o hábito de ler a Bíblia, eu respeito a tua leitura, mas não foi isso que te trouxe aqui. Estar aqui é graça de um Deus que resolveu perdoar teus pecados, resolveu apagar o teu nome do livro da morte e escreveu o teu nome no livro da vida. Foi com a tua cara, gostou de você, perdoou você e te deu uma chance e te plantou em um lugar que você não merecia. Plantado em um lugar que não merecia. Quando eu cheguei aqui, olha para mim, quando eu cheguei há quase 21 anos atrás, menino novo, eu sou nascido em Ilha Bela, eu sou de Ilha Bela, meu pai mora na ilha, eu sou caiçara. Cheguei na igreja, esquisito, magrinho, seco, cabeludo, camisa regata, de bermuda. Eu saí do hospital Mário Covas, não sei se alguém conhece Ilhabela. Fui desenganado pela medicina. O doutor não sabia o que eu tinha, eu não conseguia nem respirar. Respirava com muita dificuldade. Mas na porta de hospital eu encontrei um primo meu crente. Eu tinha sido acabado de ser desenganado pela medicina. Eu amassei o laudo do exame, joguei no médico e falei: louco tá o senhor, porque ele me chamou de doido, mandou eu procurar um psiquiatra e me tratar. Eu falei: eu não estou doido, eu não conseguia respirar. Ele disse: você não tem nada. Mas eu não conseguia respirar. Eu amassei o laudo do exame, joguei no chão e saí bravo do hospital. Esquisito, pensa no sujeito esquisito. E encontrei um crente na porta do hospital. Eu me lembro como se fosse hoje. Como se fosse hoje. Esse crente estava de terninho, de gravata, com a Bíblia no bolso e de bicicleta. Sabe aquela bicicleta de luxo que tem 2 lugares, na frente e outra atrás? Ele estava de bicicleta. Ele olhou para mim e disse: Jesus te ama. Eu falei: que ama nada. Ele disse: Jesus te ama. Eu falei: não ama. Ele disse: te ama. Eu falei: não ama. Ele disse: te ama sim. Eu falei: se ele me amasse, a minha vida não é essa desgraça que é.
Ele disse: você me escolheu viver essa vida, mas Jesus te ama e pode mudar a sua vida. Eu parei, eu abri o jogo e disse: quer que eu fale a verdade para você? Ele disse: pode falar. Eu disse: eu estou morrendo, não consigo respirar, os doutores não sabem o que eu tenho, eu não sei o que faço. E eu respirava com muita dificuldade, o coração parecia que ia explodir. Aí ele olhou para mim e disse: o meu Jesus cura. Eu disse: o que é que eu faço? Ele disse: simples, sobe aí. Aí eu subi na garupeira da bicicletinha, agarrei ele pela cintura. Ele era bem magrinho, mais magrinho que eu grudei ele pela cintura e escondi minha cara de vergonha. Porque eu disse: ninguém pode ver eu indo para a igreja. Eu nunca tinha entrado numa igreja. Escondi minha cara de vergonha e disse: pedala, Serginho. E ele começou, tchac, tchac, tchac. Chegamos na igreja. Primeiro dia que eu pus o pé numa igreja. Cheguei na igreja, fiquei lá no fundo, do lado dele. Eu falei: o que eu faço aqui? Ele disse: simples, tudo que você pede aqui, Deus ouve lá. Eu falei: bom, se o negócio é simples assim, olha para mim. Eu disse: se o negócio é simples assim, dobrei meu joelho do lado dele. Ele dobrou o joelho aqui, eu dobrei o joelho aqui. O culto não tinha nem começado. Era uma época que os crentes oravam muito. Era 6 horas da tarde, todo mundo de joelho. Não tinha celular, todo mundo de joelho. Aí eu falei: o que eu faço? Ele disse: só orar. Tudo que você pede aqui, Deus ouve lá. Eu dobrei meu joelho do lado dele. Eu disse do meu jeito, eu falei do meu jeitão. Eu disse: Deus, eu nunca acreditei na tua existência, mas o meu primo está dizendo que o Senhor existe. Se o Senhor existe mesmo, me cura, porque nem os doutores sabem o que eu tenho. Quando eu disse isso, eu notei que eu fiz assim, ó. Aí eu falei: ué, cadê aquele trem que estava aqui? E comecei a procurar. Desapareceu. Eu catuquei o Serginho, pastor Antônio. Catuquei o Serginho e falei: Serginho. Falei baixinho, porque todo mundo estava orando. Eu disse: Serginho, o teu Deus existe. Eu fui curado agora. Aí ele olhou para mim e disse assim: aqui é normal, ele cura todo dia. Quem acredita? Quem acredita que Deus cura todo dia? Quem acredita que Deus cura? Seja tocado aí agora, Eu estou dizendo que Ele não escolhe o culto para curar. Ele cura domingo, segunda, terça, quarta. Eu estou dizendo que Ele cura de semana a semana. Ele cura de domingo a domingo. Ele não escolhe data comemorativa para abençoar a vida de alguém. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser agora. Agora. O mais bonito de tudo não foi a cura. Embora eu fiquei muito feliz. Eu sentei no banco, respirando bonitinho, o coraçãozinho, titum, titum. Eu falei: ô glória, beleza. Pastor Adenário pregou naquela noite. No final do culto, o pastor Adenário disse assim: ó, tem alguém para Jesus? Eu estava lá no fundo, eu levantei minhas mãos. O pastor tomou um susto. Uma igreja hiper, mega, super tradicional. O pastor tomou um susto. Aquele sujeito estava de pé, com a mão levantada. O pastor disse: você quer Jesus? Eu falei: quero. Ele disse: é de coração mesmo? Eu disse: sim, senhor. Então vem para o altar. Jesus vai fazer de você um pregador do evangelho. Aleluia. Eu estou dizendo que quando Jesus quer, Ele faz. Eu estou dizendo que quando Ele quer, Ele faz. Deixa eu lhe dar uma informação. No dia 19 de janeiro de 2003, eu estava com a mão levantada, recebendo Jesus. E acredite, eu fui plantado em um lugar que eu não merecia. Deixei droga, deixei mundo, deixei bebida, deixei pecado, deixei tudo. E estou caminhando até hoje, servindo a Deus, dando glória ao nome de Jesus. Jesus foi maravilhoso comigo. Me deu uma esposa linda. Eu casei com a menina mais bonita da minha igreja. Jesus me deu uma mulher abençoada. Me deu 3 filhos e me deu um ministério. Eu percorro o Brasil falando de Jesus. Levante a mão quem acredita nisso. Eu estou dizendo que Deus faz. Só para quebrar o gelo. Catuca teu vizinho e diga: o teu Deus faz. Fala para ele: Deus faz. Eu estou dizendo que Ele faz. Eu estou dizendo que não tem porta que Ele não abra. Eu estou dizendo que não tem demônio que Ele não jogue por terra. Eu estou dizendo que não tem doença que Ele não cura. Eu
Eu já vi ele pegar prostituta e fazer missionária. Eu já vi ele pegar ladrão, bandido, traficante e fazer pastor, líder, pregador, missionário. Eu já vi ele pegar moleque de rua e fazer empresário para a glória de Deus. Já vi. E ele faz. E pode ser hoje. E pode ser agora. Eu estou dizendo que Deus faz. Não tem problema que Deus não possa resolver. Óbvio, olha para mim. Merecia não. Minha família não tinha nenhum crente. Tudo do candomblé. Vô, pai, tio, bisavô, tudo do candomblé. Não merecia. Fui plantado no lugar que não merecia. Deus resolveu perdoar meus pecados. Eu sou grato a Deus. Deixa eu te falar aqui. Eu estou pregando hoje aqui para vocês como se fosse o último dia da minha vida. Faço isso com alegria. Prego para 1, para 2, para 10, para 50, para 10 mil. Esse dia eu estava lá no Amazonas, quase 10 mil pessoas. Eu faço isso com alegria, com prazer. Por quê? Porque eu fui alcançado pela graça de Deus, bondade de Deus. Quem foi alcançado pela graça? Levante a mão direita, levante a esquerda, abra a boca, diga algo para Jesus. Você foi alcançado por Deus. Quer me ajudar a pregar? Você quer me ajudar a pregar? Catuca teu vizinho de novo, catuvela a costela dele, pá, fala para ele, se eu fosse você, fala para ele, todos, se eu fosse você, fazia 3 coisas nesse culto. Primeira, ajeitava essa cara. Segunda, abria esse coração. Terceira, dava glória a Deus, porque eu estou dizendo que você foi alcançado, foi perdoado, foi transformado. Olha você aqui, rapaz. Segura, olha para mim agora. Fomos alcançados pela graça e plantados num lugar que não merecíamos. Sim ou não? Sim. Só que tem uma coisa, agora o negócio vai pegar para o teu lado. O mesmo que plantou, passou ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazendo o quê? Procurando figos. Está escrito, estou inventando não. O mesmo que plantou, olha para mim aqui. O mesmo que plantou a figueira foi o mesmo que no ano seguinte passou por ali ver se tinha figos. O mesmo que plantou a figueira foi o mesmo que passou no ano seguinte procurando figos. A Bíblia não diz que ele saiu procurando uvas. Ele saiu procurando figos. O que é isso, pastor? O mesmo Deus que investiu em você é o mesmo Deus que espera resultado de você. Agora pegou. Porque é muito fácil a gente falar, eu sou crente, grande coisa, e os resultados? Eu sou evangélico, legal, mas e aí os resultados? Mas agora eu sou do manto, eu sou pentecostal, e aí os resultados? Não adianta ter título, tem que ter produção. Não adianta ter nome, tem que produzir alguma coisa. Não adianta viver de rótulo, tem que produzir alguma coisa. Na parábola, a figueira não produziu nada, pastor. Era só folha, só folhagem. E acredite, por aí está cheio de folha. É pregador folha, é cantor folha, é pastor folha, é obreiro, só tem folha. É só aparência, é cantor folha. Está cheio de folha. O compromisso de Deus não é com folha. Tem que ter fruto, tem que ter resultado, tem que ter iniciativa, tem que ter atitude, tem que ter trabalho, rapaz. Deus não me colocou aqui para enfeitar a igreja. Deus não me colocou aqui para completar a membresia de um rol de uma instituição religiosa. Não, Deus me colocou aqui para produzir alguma coisa. Eu tenho a obrigação de anunciar o evangelho e trazer vidas para Jesus. Eu tenho a incumbência e a responsabilidade de anunciar o evangelho. Eu tenho que produzir alguma coisa. Olha para mim. Passou um ano, tinha nada, não tinha figos, só folha, só ramos, só galhos. Passou o segundo ano, tinha fruto não, irmão, só folha. Terceiro ano, só os ramos, só folha, não tinha fruto, não tinha produção, mas estava lá, olha para mim, mas estava lá, ocupando o quê? Um território que não era dela, mas estava lá, ocupando um espaço que não era dela. Aquele lugar era plantação de uvas, mas alguém acreditou nela e plantou ela ali.
disse: não, você vai ficar aqui para produzir. Mas ela estava ocupando espaço e não estava correspondendo à expectativa do dono da terra. Você pode falar para o teu vizinho: Deus acreditou em você? Pode falar para ele: você pode me ajudar a pregar? Diga: Deus confiou em você. Ninguém confiava em você, mas Deus confiou em você. Tem pessoas aqui me ouvindo? Tem pessoas aqui me ouvindo que nem a sua mãe acreditava mais em você. Deus resolveu acreditar em você. Deus resolveu te dar uma chance. Deus resolveu investir pesado em você. Tudo isso é graça, não é merecimento. Eu disse para vocês, tudo isso é misericórdia. Sabe que quando eu falo de misericórdia, eu me lembro de Lamentações, capítulo 3. Jeremias diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Por que a misericórdia não renova na hora do almoço? Por que a misericórdia não renova no final da tarde? Por que as misericórdias não renovam na hora do culto ou pela madrugada? Ele disse: as misericórdias se renovam a cada manhã. E eu te pergunto, o que acontece de manhã? Você acorda. Sabe qual é a mensagem aqui? Jeremias está dizendo que quando você acorda, a mensagem é essa: é Deus dizendo: merecia dormir para sempre, mas estou te dando mais uma chance. Merecia dormir para sempre, mas estou te dando mais uma oportunidade. Você é grato pelo dia que Deus te deu? Você é feliz porque Deus te deu mais um dia? Quem é feliz aqui? Quem é grato aqui? Levante a tua mão direita assim, eu quero ver. Diga algo para Jesus aqui nessa noite. Você é grato porque a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez pela manhã. Pessoas que não mereciam, não. É Deus dizendo: ó, merecia dormir eternamente, mas estou te dando mais uma chance. Acorda, estou te dando mais uma oportunidade. Acorda, estou te dando mais uma chance. Desperta, estou te dando mais uma chance. Desperta. Valorize cada dia. O salmista diz assim: Senhor, me ajuda a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Me ajuda a valorizar cada dia que o Senhor me dá. Segura. Aquela figueira da parábola só tem folhas. E eu acho fenomenal porque a parábola vai para um outro estágio, para outro nível. O dono da terra diz assim, ó, ele chama o viticultor e diz assim: traz o machado, se fosse hoje a motosserra, e corta essa figueira. Aí ele faz uma pergunta que eu me estremeço quando eu leio. Ele diz assim, ó: por quê ainda ocupa a terra inutilmente? Ele está dizendo: por que essa figueira está ocupando esse território e não está produzindo nada? Por que eu plantei essa figueira aqui e ela não está correspondendo com as minhas expectativas? Ela só tem nome, só tem folha e não produz nada. Pode cortar, porque a sentença de Deus é essa: ou produz ou produz, não tem outra escolha. Você tem a obrigação de produzir alguma coisa. Te vira, dá teu jeito, mas traz alguém para Jesus, faz a obra de Deus, anuncia o evangelho, prega a palavra de Deus, seja exemplo no teu trabalho, na sua empresa, na faculdade, no colégio. Deixa Deus usar a tua vida, deixa o Espírito tomar a tua alma e seja um vaso usado por Deus, porque está cheio por aí. Aqui não tem, mas por aí tem pessoas vivendo de nome. E hoje o negócio está uma bagunça, né, irmão? Eu lembro de uma época que era o quê? Era diácono, presbítero, evangelista e pastor. Hoje virou uma bagunça, hoje é uma salada. Como é que é? Outro dia eu passei numa igreja lá que falaram para mim que estava consagrando como é que é? Serafim. Quando o camarada cantava muito, pastor, cantava, eu disse: rapaz, isso aí não é homem, isso aí é anjo. Aí eles pegavam e derramavam óleo, consagrava a serafim. Imagina? O povo está tudo doido, atrás de nome, atrás de cargo, atrás de título. Deixa eu lhe falar uma coisa: título não leva ninguém a nada, mas se você valorizar o lugar que você está e produzir alguma coisa, o céu vai se alegrar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Por quê? A indignação do céu na parábola é essa: por que ocupa a terra inutilmente? O próprio Deus está indignado, dizendo: eu acreditei nele,
Eu acreditei nela, fiz o que ninguém fez, tirei de onde ninguém tirou, estendi minhas mãos quando ninguém estendeu, entrei aonde ninguém entrava, tirei ele de lá, perdoei, lavei, transformei, levantei, instruí, dei da minha graça, do meu espírito. E por que não está produzindo nada? Você tem, eu tenho a obrigação de produzir alguma coisa. Eu vim de uma época onde a nossa igreja era muito simples. Olha para mim, a nossa igrejinha que eu me converti era muito simples. Os banquinhos eram tudo de madeira, e eles usavam sempre uma expressão que nunca mais eu esqueci. O pastor dizia: meus irmãos, Deus não escolheu você para ser prego de banco. Aí um dia eu procurei meu pastor, falei: pastor, que negócio é de prego de banco? Ele disse: prego de banco é aquele crente que todo dia está na igreja, mas não ajuda em nada, não dá glória a Deus, não dá aleluia, não visita, não evangeliza, não dizima, não contribui, não faz nada, ocupa o espaço e não gera nada. Aí eu disse: então o que eu tenho que fazer, pastor? Ele disse: vai evangelizar, meu filho, vai pregar o evangelho, vai trazer os teus amigos para Jesus. E deixa eu te falar uma coisa: 6 meses que eu estava na igreja, eu comecei a pregar o evangelho, comecei a trazer pessoas para Jesus, comecei a falar do amor de Deus, comecei a contar o meu testemunho. E quer uma notícia? Eu não parei até hoje, continuo falando de Jesus, pregando o evangelho, e faço isso com graça e ousadia, porque Deus me deu uma chance, Deus me deu uma oportunidade. Segura. Ele diz: traz o machado e corta. Eu acho linda essa parábola, porque agora vem quem? O viticultor, o viandeiro. Ele chega e diz assim para o dono da terra: Senhor, não corta essa figueira hoje. Olha a intercessão do viandeiro: não corta essa figueira hoje. Ele diz: dá mais 1 ano para ela. Dá mais 1 ano para ela. Eu tenho uma revelação aqui, olha para mim. Em 1 ano, muita coisa pode acontecer. Deus não precisa de uma eternidade para mudar a sua vida. Eu estou dizendo que em 1 ano Ele pode fazer uma revolução na sua história. Em 1 ano, coisas que você nunca viu vai começar a ver. Em 1 ano, coisas que você nunca viveu vai começar a viver. O viandeiro diz: não corta hoje, dá mais 1 ano para ela. O dono da terra: por quê? Ele diz: porque esse ano, olha para mim, ele diz: porque esse ano eu vou fazer 2 coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? 2. Ele diz: esse ano, olha para mim, esse ano eu vou escavar a figueira e eu vou adubar a figueira. Esse ano eu vou escavar a figueira e eu vou adubar a figueira. Escavar é tudo aquilo que a figueira não gosta, porque escavar é remover a terra e tocar na raiz. Porque a maioria dos problemas não está na folha nem no tronco, está na raiz. Meu sogro, agricultor, trabalhou quase 30 anos na agricultura no estado do Paraná. Ele disse para mim: as piores parasitas não estão na folha, está na raiz. É por isso que o viandeiro diz: esse ano eu vou escavar. Se tiver pulgão, vou tirar. Se tiver lagarta, vou tirar. Se tiver parasita, vou tirar. Eu vou limpar a raiz dessa figueira. Mas tem uma coisa: ela vai produzir. Deixa eu te dar mais uma informação. Raiz fala das nossas origens. Eu tenho que te falar isso. Eu tenho que te falar isso. Segura. Você sabia que quem esquece das origens se torna uma árvore improdutiva? Porque só valoriza aonde está quem se lembra de onde veio. Não, eu tenho que falar de novo isso aqui. Só valoriza onde está quem tem memória de onde veio. Quem esquece quem era se torna arrogante. Quem esquece quem era se torna prepotente. Quem esquece quem era se torna soberbo. Mas quem lembra das origens, ele é grato, ele glorifica, ele exalta, ele diz: obrigado, Jesus. Ele diz: glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu lembro das minhas origens.
Você tem memória? Tem memória das suas origens? Lembra quem era você? Lembra de onde você veio? Lembra de onde Deus te... Oh, madrugada! Se não fosse Deus aquela madrugada, você se lembra das suas madrugadas? Você se lembra daquela noitada? Você se lembra daquele livramento? Se lembra daquele acidente? Se lembra de onde Deus te buscou? Você se lembra quem você era? Tem memória do teu passado? Lembra de onde você veio? Você é feliz onde está? Você é realizado com o seu presente? Você é feliz por saber onde Deus já te colocou? Declare comigo, diga assim, não cheguei. Todo auditório, diga, não cheguei aonde eu quero chegar, mas já saí de onde eu estava. Eu estou em processo, estou caminhando, eu tenho memória de onde eu estava. Eu lembro quem eu era, eu lembro quem Deus fez, eu lembro de onde Deus me buscou e me colocou de pé. Pastor, nem polícia entrava. Nem polícia entrava. Deus resolveu entrar. Entrava não, polícia não entrava. Jeová entrou lá, chutou o demônio para cá, tirou o demônio daqui, pegou você pela mão e disse, vamos embora, você é meu filho. Você é feliz? Você é grato a Deus? É feliz? Tem memória do passado? Ele diz, eu vou escavar, vou tocar na raiz. Vou tocar na raiz, vou te arrancar pulgão, parasita, lagarta. Pastor, o que é parasita? Quer que eu fale? Parasita é aquelas amizades alheias que fica 24 horas consumindo a sua energia na sua cabeça, dizendo para com isso, deixa isso, larga a mão disso. Você não é ninguém, sua mãe também era assim, tua avó era assim, tua bisavó era assim. Você não vai chegar no pessoa consumindo a tua energia. Sabe o que vai acontecer esse ano? O que, pastor? Alguém vai te ligar, fala, menina, estou indo embora do estado. Diga, vá com Deus, quer ajuda? Manda o Pix aí. É Jesus tirando algumas parasitas de perto de mim. Esse vai ser meu ano. Esse é o ano eu vou romper. Esse ano eu vou avançar. Esse ano eu vou prosperar. Quem acredita no que eu estou dizendo? Deus vai arrancar algumas parasitas. Eu aprendi, pastor Antônio, eu aprendi muito cedo a andar sozinho. Tem pessoa que não consegue andar sozinho. Eu aprendi muito cedo. Tem gente que onde vai uma rinca de gente atrás. Só aproveitadores, não é assim, irmão? É porque tem gente que vai na tua casa, mas não vai para se alegrar com a tua vitória, só vai para sondar, investigar a tua vida. Deixa eu lhe falar uma coisa. Lembra daquele ditado que a nossa mãe dizia, meu filho, ande sozinho do que mal acompanhado. Isso é uma realidade. Ande sozinho, mas não ande mal acompanhado. Ande com Jesus, ande com Cristo. Diga, Senhor, vamos embora comigo meu trabalho, ande comigo, não deixa as parasitas ficar na minha cabeça, sugando as minhas energias. Não, eu quero produzir. Esse vai ser o meu ano. Esse é o ano da produção. E eu vou encerrar agora. Olha para mim, vou encerrar agora. O vinhanteiro diz, não corta, dá mais um ano. Quantos anos? 1. Quantos anos? 1. Vamos profetizar? Vamos profetizar? Diga assim, em um ano. Eu quero todo auditório, diga, em um ano vai acontecer o que não aconteceu em 3. Pega isso? Em um ano vai acontecer o que não aconteceu em 3. Em um ano vai acontecer o que não aconteceu em 3. Eu estou dizendo que em um ano vai acontecer o que em 36 meses não aconteceu. Vai, esse vai ser o teu ano. Esse vai ser o teu ano. Se prepare para gerar, se prepare para produzir, se prepare para ser uma árvore frutífera e produzir para a glória de Deus. Bruno, meu xará, ele diz assim, ó, esse ano eu vou escavar a figueira e eu vou adubar a figueira. Pastor, o que é o adubo na... Ó, olha para mim. Ó, o adubo. 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 Esse adubo é o adubo. É o nutriente necessário para a produção, adubo. Eu rodo por muitos lugares pregando. E acredite no que eu vou dizer para você. As campanhas andam lotadas. As cruzadas lotadas. Os congressos lotados. Convenções. Não tem aonde você parar o carro. Lotado. Agora o culto de ensino normalmente em muitos lugares anda vazios.
Sabe o que as pessoas estão dizendo? Eu quero a tua bênção, mas eu não quero relacionamento contigo. Eu quero a tua vitória, mas eu não quero compromisso. Mas eu louvo a Deus, porque nessa casa é diferente. Eu estive aqui na quarta-feira, o povo sedento pela palavra, sendo adubado pela palavra. Aqui tem adubo, tem palavra nessa casa. Palavra, aqui tem adubo. E eu sei que tem adubo, porque quando eu não estou aqui, eu estou pela internet, vendo as pregações do Senhor, participando da palavra, dando glória a Deus, assistindo, recordando, fazendo vídeos e glorificando o nome do Senhor, porque eu sei que a Debrai São José tem palavra, tem adubo, tem produção, tem fruto. Cadê as árvores frutíferas? Fique de pé nessa noite, se coloque de pé dando glória, se coloque de pé dando aleluia, se coloque de pé exaltando Jesus. Aleluia, aleluia. Cadê as árvores que vão produzir? Cadê as árvores produtivas? Cadê as árvores que vão produzir aqui? Produzir. Esse vai ser o teu ano. Eu liberei aqui enquanto pregava, em um ano vai acontecer o que não aconteceu em 3. A irmã ali está recebendo. Eu estou dizendo que um ano vai acontecer o que não aconteceu em 3. Eu vou encerrar agora. Coloca para mim aí, ó, o capítulo 13 de Lucas, verso 9, se eu não me engano. 13, versículo 9. Coloca para mim, Lucas 13, 9. Olha que interessante. E se der fruto, ficará. Vamos declarar juntos? Diga assim: e se der fruto, ficará. Diga assim: frutos é a garantia de permanência. Enquanto der fruto, olha para mim. Alguém pode não gostar de você, normal. Alguém pode não ir com a sua cara, normal. Alguém pode não gostar do teu jeito. Alguém pode não gostar de você do jeito que você se veste, do jeito que você fala, do jeito que você anda. Alguém pode não gostar da tua pregação, alguém pode não gostar do teu louvor, mas nós temos uma garantia: enquanto estiver produzindo, ninguém me tira daqui. Enquanto estiver produzindo, ninguém me corta, ninguém me tira, ninguém me arranca. Por quê? Porque os frutos garantem a permanência. Se der fruto, fica. Diga fica. Diga eu vou ficar produzindo, eu vou ficar gerando, eu vou ficar produzindo. Eu não queria, olha para mim, eu não queria falar um negócio, mas eu tenho que falar. O Espírito de Deus disse: fala. Pastor, é porque ninguém me dá a oportunidade aqui. Pastor, parece que o pastor tem os preferidinhos dele. Eu estou aqui mofando, faz anos, ninguém me chama. Deixa eu te falar uma coisa: quando ninguém chamar para pregar aqui, prega na praça. Eu fiz isso muitas vezes. Prega na praça, prega no beco, na viela, faz culto no lar, prega o evangelho lá. Quando ninguém chamar para cantar aqui, olha para mim os cantores, quando ninguém chamar para cantar aqui, canta no chuveiro, que nem eu faço. Até hoje eu canto no chuveiro, tomando banho e louvando. Não há Deus maior, não há. Cante no chuveiro, mas pelo amor de Deus, não para. Produza, faça, dê fruto. Produza, rapaz. Deus te colocou para produzir. Se der fruto, fica. Se não der fruto, depois do que? Depois de um ano, depois mandarás cortar. Olha para mim, eu recebi uma oportunidade e até hoje eu sou muito grato a Deus. Disse para vocês, eu prego como se fosse o meu último culto. Eu valorizo cada oportunidade. Eu sou feliz por cada chance, por cada oportunidade, por cada porta, por cada proposta, por cada convite. Porque eu sei que tudo isso é Deus me encaminhando para um projeto maior. Eu sei que se trata de uma escolha de Deus. Deus não me escolheu para ficar parado, Deus me escolheu para produzir. Eu tenho a obrigação de produzir alguma coisa. Como hoje é domingo, eu tenho que liberar isso para você.
essa semana vai ser diferente. Vai ser uma semana diferenciada. Se prepare para viver algo novo. Se prepare para produzir algo novo. Se prepare, você vai se tornar uma influência no seu trabalho. Alguém vai olhar para você e sentir desejo de servir o Deus que você serve. Alguém vai olhar para você e sentir desejo de ir para a igreja que você vai. Alguém vai sentir desejo de dar glória ao Deus que você adora aqui nessa noite. Você será uma referência. Quem acredita nisso? Coloque a mão no coração, eu vou orar por vocês e vou encerrar. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Só as árvores de Jesus aqui. Só os crentes de produção. Coloque a mão no coração. Vamos orar. Vamos orar. Eu quero todos orando. Eu quero todos falando com Deus. Peça para Deus, diga: Deus, eu quero produzir algo novo. Diga: Senhor, eu quero ser o teu vaso. Diga para Deus: Senhor, use a minha voz. Diga: use a minha mente, use o meu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela sua igreja, Senhor, agora. Eu intercedo por cada vida, por cada família. Eu oro por cada obreiro dessa casa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, cada vida que está aqui conosco nessa noite, use, meu Pai, a vida dele grandemente. Use a vida dela, Senhor, poderosamente. Meu Deus, que o teu Espírito, que a tua graça possa envolver a nossa vida. Que o Senhor faça, meu Pai, esse ano aquilo que não aconteceu nos anos anteriores. Use a vida dele, use a vida dela. Use as mãos do teu filho, use as mãos da tua serva. Que o teu Espírito, meu Pai, repouse sobre a tua igreja. E que essa semana seja extraordinária. Em nome de Jesus, a igreja digam amém.